Hello, hello, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula extra aqui do nosso curso. Nessa aula, nós vamos aprender a falar sobre personalidade, como que a gente descreve a nossa personalidade e a personalidade das pessoas, tá bom? Então, essa aqui é a nossa aula de vocabulário, onde nós vamos aprender as palavras para poder expressar, e na próxima aula a gente vai aprender como usar essas palavras de forma prática, né? Como a gente sempre faz. Então, para isso, eu escolhi personagens muito famosos para a gente usar eles, para a gente falar da personalidade deles, tá? Essa aula você vai perceber que tem bastante vocabulário, mas é um vocabulário que não acaba. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que sempre vai ter mais palavras e novas palavras para a gente aprender com relação a esse tema. Tá? Então, se ao final dessa aula você perceber que a gente não falou algum tipo de personalidade, alguma característica que você gostaria de saber, você fique à vontade, já procure e já anota aí para você aumentar seu vocabulário, né? Porque eu precisei escolher algumas para a gente poder fazer essa aula, porque eu não poderia abordar todas as palavras ou tantas palavras assim, porque ia ficar difícil para você, de repente, memorizar todas, tá bom? Então a gente vai começar essa aula aqui de vocabulário e depois a gente vai aprender a usar ele na prática, ok? Então vamos lá. Então, o nome da nossa aula é Describing Personality, né? Descrevendo personalidade, e nós vamos usar os personagens de Harry Potter para isso, tá? Se você não é fã do Harry Potter, não tem problema, se você não gosta, enfim, não tem problema, porque tudo que você aprender nessa aula aqui, você vai conseguir transferir todo esse conhecimento para tudo que você for de escrever, ok? Então você vai conseguir transferir esse conhecimento que você aprender nessa aula, tanto para você descrever pessoas da vida real, quanto personagens ou qualquer outra pessoa que você quiser descrever, tá bom? Então, se você é um fã do Harry Potter, você vai ficar muito feliz. Você vai perceber que vai ter muitas características aqui que, inclusive, vão te ajudar a memorizar as palavras, tá? E se você não é fã do Harry Potter, você pode usar essas características que nós vamos aprender aqui para descrever pessoas ou outros personagens que você gosta, porque assim a gente associa melhor, tá? Eu escolhi Harry Potter porque é algo que eu gosto muito e também porque é muito conhecido, né? Mas enfim, caso você não goste, dá para você usar esse conhecimento aqui depois, ok? Então, como a gente sempre fala, como eu já combino com você, eu vou ler as palavras e você repete depois de mim, ok? Então, o título da nossa aula aqui, Describing Personality, descrevendo personalidades, né? Então, pode ler aí. E aqui a nossa aula de vocabulário, né? Então, vocabulary. Beleza, então, nós temos aqui, eu separei quatro personagens nesse primeiro slide e tem três características para cada um, ok? Então, eu vou ler cada uma dessas palavras em inglês mesmo e você repete depois de mim e depois eu volto com as traduções, tá? Para não ficar muito longo, então eu leio, você repete, depois eu volto com as traduções, ok? Então, para o Dumbledore nós temos reserved, shy, quiet. Para o Harry, friendly, kind, brave. Pro Dobby, outgoing, talkative, naughty ou naughty. Ok? Aqui você pode escolher se você quer ler com T ou sem o T. Naughty ou naughty. Pro Ronnie, nós temos fearful, lazy or lax e clumsy. Ok? Então vamos para as traduções aqui. Reserved é bem parecido com o português, né? Alguém mais reservado, reserved. Então, eu já vou sublinhar com você aqui as sílabas tônicas para que você já aprenda essa pronúncia bem certinho quando você for estudar, tá? Então, nós temos aqui reserved. Então, é o zer que é forte. Reserved. Shy, quiet, reservado. Shy é a palavra para tímido, ok? Quiet é alguém quieto, tá? Então, cuidado aqui para não confundir com português, né? Porque a gente fala quieto, e então no inglês não é que, é quiet, tá? Quiet, beleza? Para o Harry temos, né, friendly, que é amigável, alguém amigável, friendly. Kind é gentil, então essas duas palavras, inclusive, são semelhantes no sentido, né? Alguém que é gentil, alguém que é amigável, é algo meio que parecido. Assim como essas duas, né? Alguém reservado e alguém tímido. Então, normalmente, essas primeiras, assim, são mais parecidas. Brave é alguém corajoso, ok? Amigável, gentil e corajoso. Para o Dobby, nós temos outgoing. Outgoing é alguém extrovertido,
ok? Outgoing, né? Tipo, pra fora, assim, outgoing. Talkative é alguém que fala muito, muito, tá? Alguém falador mesmo. Conversa demais, a gente fala faladeiro, sei lá. Talkative, tá? Fala demais. E naughty ou naughty é alguém que é, aqui, como a gente diz em Goiás, é alguém custoso, é alguém travesso, que dá trabalho, que faz arte, né? Desobediente, essa é a ideia. Então, pode ser desobediente, pode ser custoso, pode ser alguém que dá trabalho. Essa é a ideia, sim, tá? Então, aqui, ó, essas duas letras juntas, nós vamos ter um som de O, ok? Então, vai ser nó, naughty. Esse G e esse H não são pronunciados, tá? Então, você vai ler naughty ou naughty, ok? Para o Ronnie, nós temos fearful, que é alguém medroso, né? Fearful. Lazy, preguiçoso. Lax é alguém descuidado, relaxado, ok? Clumsy, desajeitado. Alguém meio desastrado, ok? Não tô querendo falar mal dos personagens aqui, tá bom? Eu só selecionei, igual eu gosto muito do Ronnie. Fica parecendo que eu tô falando mal só de adjetivos ruins aqui, né? Medroso, preguiçoso, cuidado. Claro que ele tem muitos outros adjetivos bons, mas eu selecionei alguns para falar, né? De alguns personagens, de forma que a gente abordasse o máximo de palavras possíveis, mas também não que fosse tão grande. Então, não tô falando mal do Ronnie, tá, gente? Quem é fã aí, eu gosto muito do personagem. Só estou dizendo que foram algumas características que eu escolhi dele para poder dizer que ele tem um pouco disso aqui também, tá? Então, medroso, preguiçoso, desajeitado, aqui é desleixado, né? Aqui é mais desajeitado, clumsy. Clumsy é mais desajeitado e mais desastrado, tá? E o lax já é descuidado. Tipo, meio relaxado, tá? Lembra do lax de relaxado, lax, lazy, preguiçoso. Ok? Então vamos para os próximos personagens, para a gente poder finalizar essa parte de vocabulário. E aqui nós temos o Draco, né? Draco, e eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou ler primeiro em inglês, você lê depois de mim, ok? Depois eu volto com as traduções. Então, rude, impolite, snobbish, artistic, creative, sensitive, delulu or delusional, smart, intelligent, perfectionist, goofy, silly, charismatic or charismatic, irritated, grumpy and serious. Bom, que eu nem falei o nome dos outros personagens, né? Mas dá pra você ver pelas fotos aí. Então vamos lá. Rude é bem parecido com o português, é alguém rude, né? Impolite é alguém mal educado, então rude e impolite são sinônimos, rude e mal educado, né? Impolite. E snobbish é alguém snobby. Então, o que parece? Então, ajuda a gente, né? Então, ó, sílabas tônicas, impolite, impolite, então, lai, snobbish, snobbish. Aluna artistic, então, ó, artistic no T, artistic, artista, alguém artístico, né? Que tem dons artísticos. Creative, criativo, então a sílaba tônica, ó, creative, no A, creative, ou creative. Aqui você também pode falar com um R se você quiser. Sensitive é alguém sensível, ok? Sensitive. Então, sensitive, sensitive no começo, ó. Sensitive. O sensitive também pode ser com um Rzinho aqui. Delulu é uma forma abreviada da palavra delusional. E essa palavra delulu ficou muito famosa no TikTok há um tempo atrás, tá? Para dizer pessoas que são tipo assim, iludida, vive no mundo assim, ilusório, é algo meio ilusório assim, tá? Então eles usavam muito para falar de pessoas que ficavam apaixonadas e viviam na ilusão de que iam ter aquele amor, enfim, ficava criando várias ilusões na cabeça sobre a vida e coisas do tipo. Então, se você ficar até curioso, você pode procurar lá o que que significa o delulu, tá? Mas é isso, tem essa ideia de a pessoa mais iludida, ilusório, algo mais ilusório, tá? Então, delusional, e aí ficou famoso como delulu, ok? Para Hermione, então, nós temos smart, que é alguém esperto, e intelligent, ó, a sílaba tônica no T. Intelligent. São também semelhantes e sinônimos, tá? Smart é esperto, inteligente, e o intelligent também, tá?
Perfectionist, ó. Perfectionist. Perfeccionista. Fred and George, né? Goofy. Goofy é alguém pateta, né? Brincalhão, assim, meio bobão, né? Goofy. Silly é bobo, tá? Então, de certa forma, também são sinônimos. O silly é algo mais bobo e o goofy já é mais pateta, mais assim, brincalhão. E charismatic, tá? Por mais que tenha esse H, a gente não vai ler com som de tchá nem de chá, é K mesmo. Charismatic or charismatic, beleza? E para o Snape, nós temos irritated, ó. Irritated, então aqui que é sílaba tônica, irritated, e grumpy e serious. Grumpy, ó, irritated é bem semelhante do português, irritado, né? Grumpy é alguém mal-humorado, na ideia de ser rabugento e carrancudo, sabe? Mal-humorado, rabugento, carrancudo, essa é a ideia do grumpy. E serious para alguém sério. Ok? Então, se a gente for parar para pensar aqui, nós temos várias palavrinhas para aprender. Algumas são semelhantes ao português. Então, já facilita. Então, e também é bom ficar de olho, porque é claro que facilita, porque acaba que a gente é uma a menos para memorizar e aprender. Mas tem que ficar de olho por causa da sílaba tônica, que às vezes muda. Então, a gente fala diferente, né? No português, a gente fala inteligente, né? Então, seria no gen aqui, mas no inglês já não é, é no intelligent. Então, sempre ficar de olho nessas palavrinhas que são semelhantes ao português para não causar confusão, ok? Então, para essa aula aqui, é isso, tá? São esses vocabulários que você tem que aprender. Se for necessário, volta, assiste o vídeo novamente, confere as pronúncias, vai sublinhando as sílabas tônicas, sempre fale aí depois de mim. E depois que você tiver assistido, estudado tudo certinho, assista a próxima aula, onde a gente vai ver na prática como é que a gente vai usar essas palavras aqui, ok? Caso, vou falar mais uma vez, caso você não tenha encontrado aqui algum adjetivo, alguma característica que você gostaria de saber para descrever personalidades, então procure por elas e já aumente o seu vocabulário aí, ok? Então é isso para essa aula. Eu te vejo na próxima. See you there. Bye bye.